Senhor, e eu convido o pastor Walter a estar aqui no altar. Hoje ele está incumbido de nos trazer a mensagem dos céus. Certamente o Espírito Santo vai usar a sua vida e vai falar ao nosso coração. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus, mais uma vez na casa de oração. Vamos estender a nossa mão direita para cá, falar com Deus. Pai querido e amado, Deus eterno, soberano, glorioso, todo-poderoso, nós estamos aqui na Tua santa, na Tua maravilhosa presença, pelo nome de Teu Filho Jesus Cristo, o Senhor, que morreu em nosso lugar, para nos conceder o retorno aos céus, para nos conceder o retorno, meu Pai, à eternidade, Senhor, a estarmos na Tua presença. Peço a Ti, Deus eterno, em nome deste Jesus maravilhoso, usa Teu servo, usa Teu Filho nesta noite, meu Pai, Pai, para que a Tua palavra, ela venha como uma espada, Senhor, mais perfurante do que uma espada de dois gumes, e penetre, meu Pai, as nossas almas, meu Pai, fazendo a divisão entre as juntas e medulas. Trata conosco essa noite, meu Pai, pela Tua palavra, usando o Teu Filho, usando o Teu servo, Pai, o pastor Walter, em o nome de Jesus. Abençoa a Tua amada igreja, Pai. Diga amém. Graças a Deus. A paz do Senhor a todos, amém? Abra sua Bíblia no livro de Evangelho narrou segundo Mateus, capítulo 14, a partir do 22. Mateus capítulo 14. Isso é melhor ler aqui, né? Minha Bíblia tem uma boa diferença da linguagem de hoje. Vamos acompanhar aqui. Vamos ler até o 27. Do 22 ao 27. Os irmãos aqui leem alternado, né? Então eu leio o 22, os irmãos leem o 23, o ímpar. Amém? Não vamos sair fora, não. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigando pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Amém. Só até aí mesmo. Aqui é um exemplo da igreja, né? Em relação aos que andavam com Jesus, estavam sempre aprendendo. Pode se assentar, pode ficar à vontade. E quando eu olho para a igreja, eu sempre procuro ver a igreja como alguns títulos, né? De uma igreja forte, uma igreja corajosa, uma igreja ousada, né, com poder, e olhando para essa maneira, imagine que no mundo de hoje a igreja podia cooperar que o mundo fosse mudado, não é? E será que isso tem acontecido? Porque a própria Bíblia nos diz em Romanos 12:2 que nós não devemos nos conformar com este mundo, né? E o conformar é não se deixar ser influenciado ou ser moldado, né? A mesma forma. Então, quer dizer, a nossa atitude é não nos conformar e ter uma atitude diferente. Então, por isso que eu acredito que a igreja, no seu potencial, ela deveria conseguir mudar alguns rumos. Talvez seja difícil, né? Essa é algo que não é tão simples,
Mas na virtude do Senhor, eu acredito que podemos cada dia nos preparar, né, como já foi citado aqui essa noite, vir receber uma carga maior, receber um ânimo maior, também uma instrução maior para que esta obra ela possa realmente ser nos encorajados, então, a entender que esse poder, a virtude do Senhor, ela pode realmente estar fazendo parte do nosso cotidiano e, consequentemente, não nos conformando com algumas situações, então, vamos ter atitudes, né? E tendo atitudes que vão servir para um único propósito, para glorificar a Deus, né? Para exaltar a Deus. Mas, assim, parece que tem pessoas que elas não acreditam nisso. É como se falasse assim, existe uma frase que existe, os cristãos, ou aquelas pessoas que gostam só do domingo, né, na semana, num culto de oração, num culto de estudo, eles não aparecem. Só que, uma vez eu aprendi uma frase, e eu não esqueci nunca mais, que aqueles que se acham maduros o suficiente, o próximo passo é o apodrecimento. Né? Então, eu não quero apodrecer logo, eu quero sempre estar na posição de aprender, nunca de maduro, mas sempre, né, crescendo, né, sendo um observador, sendo um sábio que não precisa sempre errar, né, mas aprendendo com os erros que vê, e vai tomando, então, uma forma diferente. E isso, né, é importante para que a igreja ela não saia do seu padrão. O padrão de que o Senhor Jesus, Ele disse, olha, ficar em Jerusalém. Por que ficar em Jerusalém? Até que do alto sejais revestidos de poder. E esse poder é para ser, né, usado para transformação. Não tem outro objetivo esse poder ser usado. Ele não pode ser esquecido. Foi lá no tempo de Atos, né? Eu não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar em algo muito maior, muito melhor. Porque Deus, Ele na sua soberania, no seu grande amor, Ele sempre está reparando, está sempre moldando, não é? Jeremias 18:4 diz lá que Ele fazendo um vaso e quebrando, Ele torna a fazer um outro como que parece bom aos seus olhos. Então, assim, o Senhor, Ele tem esse prazer de sempre estar melhorando, sempre estar aperfeiçoando, sempre estar fazendo algo novo, né? Isso é importante. Isso que é o bom. Saber que sempre tem algo novo, algo melhor. E, olhando para esse texto, eu vejo isso. Uma situação em que eles estavam aprendendo. Chegou um certo momento ali no mar, que eles não perderam totalmente o controle da situação. E o que eles fizeram? Ficaram com medo. Por que ficaram com medo? Não tinha outra coisa para fazer. Até mesmo porque o barco já estava no meio do mar. Estava à noite. Imagine, tinha toda uma situação de debilidade ali. É isso que eles estavam passando. Não tinha como eles acreditassem que aquela situação era boa para eles. E como toda situação ruim, ninguém acredita que é boa. Seja para melhorar o caráter, seja para crescimento, seja para qualquer for o fundamento, qualquer for a finalidade. Ninguém acha que a situação ruim, ela pode vir a ser boa. Ninguém acredita nisso, né? Mas o que o oleiro estava fazendo? Estava com o barro na mão, o vaso, e quebrou. Quebrou, foi uma finalidade boa, porque ele fez um novo barro, né? Do barro ele fez um novo vaso, e fez o que bom parecia aos seus olhos. Quer dizer, já não era mais como antes, era diferente, e da forma que o oleiro, que é um bom entendedor, estava para fazer. Né? E como eu disse, algumas vezes a gente nunca acha que aquela situação, mesmo ela sendo boa, mas não sendo favorável, algumas vezes achamos que é uma situação ruim.
né? Mas a Bíblia nos diz que a obra que o Senhor faz hoje, nós não entendemos. Então, você nunca vai entender a obra de Deus. Em João 13:8, ele disse para Pedro, o que eu faço hoje, você não vai entender agora. Quer dizer, não é no momento, não é daqui 2 horas, talvez não vai ser em 24 horas você vai entender. Vai ser um prazo muito maior. Então, se ficarmos dependendo de entender a obra para glorificar a Deus, talvez vai faltar glória na nossa vida, né, para Deus, porque a falta de entendimento, não. Né, não adoramos a Deus e não glorificamos a Deus pelas situações que ocorrem em nossa vida. Não é só por isso. Só o fato, né, existe muitos motivos para nós glorificarmos a Deus. Né? O motivo de você abrir os olhos e, né, pela manhã, poder levantar e alguns, eu vou trabalhar, eu vou estudar, vou ter meus compromissos, já é um motivo de glorificar a Deus. Né? Aí ali cada ação, cada atitude, cada momento vivido é motivo de glorificar a Deus. Porque algumas pessoas, quantas pessoas não morrem no dia? Nós não vemos, mas acontece. E hoje nós estamos ainda aqui, né, com o motivo de glorificar a Deus. Então toda essa situação desse texto aqui, que eu vejo até como uma aula dada por Jesus. Que tipo de aula é essa? Né, eu intitulei alguns pontos aqui, né? Em primeiro lugar, um dos pontos, né, não é primeiro, eu só coloquei alguns pontos aqui. Nos limpar das teorias humanas. Por que eu coloquei isso? Nesse texto, é só uma ideia, tá, irmãos? É um geral. Eles disseram aqui, é um fantasma. Por que eles falaram fantasma? Porque existia uma lenda que existia fantasma, porque já tinham outros barcos afundados. Naquela região, era cercado de montanhas, ventos ali, faziam aquilo naquele horário, ao ponto de afundar barcos, e talvez eles ouviram muito, olha, tem fantasma lá, por isso que os barcos afundam. Eles não entendiam o que acontecia, que era o vento que fazia com que o mar ficava revolto e afundava o barco. Então, eu acredito que o Senhor Jesus permitiu que eles fossem sozinhos, para ver que não era fantasma nenhum que existia ali. Ou mesmo, algumas situações que você ouve. Não sai depois das 10 porque é perigoso. Não faz isso que... cada um fala de uma maneira. Você conversa com uma pessoa que gosta de assistir muito esses programas onde só tem morte. Ela vai só te passar medo, porque ela vê tanto horror, tanto pavor, que ela fala assim, se você for num shopping, não deixa a sua criança entrar no banheiro sozinha, porque lá é perigoso, pode ter alguém lá que vai estrupar ela. Você já ouviu alguma situação parecida? Existem medos que pessoas obtêm por ouvir falar, sabe? De entender que aquilo é verdade, e acreditou. E no que ele acreditou, ele começa a passar para frente. Aí existem as lendas urbanas, como dizem, os mitos, e cada um então passa. E o Senhor Jesus, eu acredito que ele estava dando a aula, passando, não existe fantasma nenhum. É uma situação que ocorre onde a adversidade é natural. Os ventos existem. O mar, normalmente, ele fica revolto. E pode acontecer do barco afundar. Então, fantasma não existe. Eu acredito que era uma aula que ele estava querendo ensinar. Uma outra situação. Nem sempre estaremos no controle da situação. Por quê? Eles eram homens que conheciam o mar, que sabiam navegar, mas chegou um certo momento, eles perderam o controle. E agora? Não tem o que fazer. E na realidade é sempre assim, né? Quando as coisas saem do nosso controle, alguns já começam a murmurar.
Alguns começam a acreditar que Deus ele já não é tão fiel como ele era. Não é assim? Quando as contas começam a apertar, já começa então entrar por um caminho diferente, já começa a vir o desespero, se vem o desemprego, aí começa. E o interessante é que esse dia, é muito bom a forma que os irmãos antecedem o dízimo e oferta, que é ministrando uma palavra. E esse dia eu ouvi de uma pessoa que ela preferiu pagar a conta do que dizimar. E eu fiquei imaginando, se nós deixarmos de ser fiel, Deus vai nos abençoar? Porque problema do nosso erro de gastar mais do que nós ganhamos é nosso. Aí a pessoa disse, mas Deus não ia querer que eu ficasse devendo a dizimar. Então, a forma com que cada um vê uma situação, é onde eu acredito que Deus estava mostrando, nem sempre você vai estar no controle, mas é na dependência do que Deus quer que você faça, que você vai aprender, que não é você estando no controle que vai estar tudo bom. É quando você também não estiver no controle, você vai poder confiar e acreditar que realmente aquilo que você sempre pregou, sempre falou é verdade. Porque enquanto você tem dinheiro e você fala assim, eu sou fiel no dízimo, tudo bem. E quando não tiver? É nessa hora que a fidelidade a Deus, ela vai ser provada. Eu só oferto quando eu tenho dinheiro, aí é fácil. Né? Não, mas eu estou com um dinheirinho aqui, eu tenho que pagar a passagem, né? Eu tenho que pagar a passagem amanhã, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Quer dizer, existem situações que nem sempre você vai poder, fazer do jeito que você quer. O controle nem sempre vai estar nas suas mãos. Né? E é isso que os discípulos passaram aqui. Eu também acredito que realmente é uma verdade que o Senhor estava ensinando. Outro ponto, revelando que podemos participar do sobrenatural de Deus. Como? Pedro, quando viu que era Jesus, ele disse, eu posso ir até aí? E ele andou sobre o mar. Maravilha, né? Algo maravilhoso. Mas o interessante é isso, que participar do sobrenatural precisa ter os olhos em Jesus e acreditar. É isso que Pedro fez. Ele acreditou, porque os olhos dele estavam em Jesus. Aí você pode perguntar, mas meus olhos estão em Jesus e eu nunca passei o sobrenatural. Aí não é eu que vou te julgar. Mas o ensinamento é que é possível viver o sobrenatural de Deus. É possível. Existem várias maneiras. Eu não vou aqui ficar intitulando, porque eu tive alguma experiência, talvez você teve uma diferente da minha, né? Em uma área que talvez você nunca passou. Eu já passei parte de desemprego e Deus foi fiel comigo. Eu vi o sobrenatural de Deus. Irmãos, esse dia mesmo eu citei para uma irmã. Eu falei assim, a forma que Deus trabalha. Teve um dia que eu falei para minha sogra, que ela está em uma igreja perto lá, de casa, eu disse assim, eu vou ofertar na igreja. Ela falou, amém, está precisando mesmo, né? Estão com um projeto lá. Aí eu fui lá e ofertei. Aí esse dia eu lembrei, conversando com outros irmãos, eu falei assim, espera aí, por que eu não quis mais ofertar? Porque Deus, aí eu comentando com os irmãos, eu falei, porque Deus tocou no meu coração para ofertar naquele dia. Porque Deus tinha uma obra naquele dia, né, através da minha vida, mas com certeza Ele está usando outras pessoas para continuar abençoando a obra lá. E isso aconteceu também uma época comigo. Eu estava desempregado e passei um período bom desempregado. Eu acredito que é mais ou menos um ano, acho que foi isso. E teve um mês que teve tantas pessoas que se levantaram para me ajudar, e depois não teve mais ninguém que nem veio perguntar se eu precisava. Mas naquele mês eles falaram, tem aqui, o Senhor tocou no meu coração, aqui uma oferta. Quer dizer, é essa forma que Deus Ele quer mostrar o poder dEle. É movendo o seu coração, movendo o coração de pessoas, sabe? Para abençoar de uma forma que você nem percebe, mas é algo vindo da parte de Deus.
E quando é vindo da parte de Deus, é só motivo de glorificar, amém? Então, esse é um pequeno exemplo, mas acredito que tem muitos outros exemplos. Nos alertando que não podemos ter medo no sobrenatural de Deus. Porque Pedro, ao momento que ele começou a afundar, é porque o medo tomou conta dele. Agora, irmãos, imagine, você está vivendo a bênção de Deus. E será que pode vir o medo durante esse período? Né? Não tem aqueles que começam a viver a bênção de Deus, os milagres de Deus, e depois começa a vir o medo. E se eu perder? E se isso acontecer? Pode. Mas o Senhor estava mostrando isso. Tem que estar atento a todas as situações. Mostrando a nós que o medo não pode nos dominar. Isso eu sei que é difícil. O medo é um limite que Deus nos deu. Você não vai viver sem o medo, mas você pode controlar esse medo. Você não pode deixar esse medo tomar conta da sua vida. Sabe, isso acontece constantemente na igreja, quando Deus começa a te usar, seja para profetizar, seja para falar em língua, seja para isso, né? Seja em visões, seja na palavra, seja no louvor. Quantas dúvidas e medo vem? Será que é de mim? Será que eu posso? Será que Deus vai me abençoar? E começa a vir dúvida que gera medo. E vem bloqueio. Quando o medo toma a frente, vem o bloqueio. E quando vem o bloqueio, como Deus pode agir? Então era uma aula que o Senhor estava mostrando, o medo não pode nos dominar. Lembrando que somos limitados no sobrenatural. Por isso que Pedro afundou, e não na fé. O Senhor Jesus, homem de pouca fé, falou para Pedro. Algumas situações nós vamos ser limitados, porque senão o homem vai querer abusar. Existem aqueles que quando Deus começa a usar, ele fala, pode vir aqui que Deus me usou ontem, vai usar hoje. Olha, e começa a querer usar Deus. Existe. Não, no poder, no sobrenatural de Deus, nós somos limitados, mas quanto à fé, não. Nós devemos usar a fé continuamente, sem reservas, sem medo. E é a fé que vai conduzir as nossas atitudes diante de Deus. É a fé que vai nos levar a acreditar em maravilhas que Deus pode fazer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não esquecermos que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nós estamos sujeitos a falhar. Mais uma vez, Pedro ali, quando o Senhor Jesus chamou a atenção dele, ele começou a afundar. Houve uma falha da parte dele, mas o Senhor ali, prontamente, pegou em suas mãos e começou a tirar ele, que estava afundando. Em nenhum momento o Senhor, Ele vai nos desamparar. Então ele estava mostrando para os discípulos que o cair é do homem, mas Deus sempre se levanta. E tudo se acalma quando Deus se revela a nós. Depois que o Senhor ali subiu no barco, tudo acalmou, aí os discípulos puderam dizer, esse realmente é o Filho de Deus. Quando tudo acalma, quando passa toda aquela situação, é porque Deus ele está se revelando. É uma maturidade maior na nossa vida. É algo que está acrescentando no nosso compromisso com Deus. É algo que está acrescentando na nossa vida com Deus. E baseado em tudo isso, eu comecei a meditar. Eu peguei uma palavra para colocar como um título para essa mensagem. E essa palavra é surpreender-se. E eu faço uma pergunta que seria intitulado nessa mensagem. Estamos preparados para sermos surpreendidos? O que é surpreender? Ser surpreendido é ficar sem saber o que fazer diante dos acontecimentos ou circunstâncias que não se esperam. Eu e você estamos preparados para ser surpreendidos? Com certeza não. A Bíblia nos diz que, em João capítulo 16, versículo 33, que neste mundo nós teremos aflições, seremos constantemente surpreendidos, constantemente
virá algo que irá tentar nos surpreender, né? Como eu já citei, seja um desemprego, seja falta de dinheiro, seja enfermidade, sabe? Seja um roubo, são situações que podem nos surpreender. E não tem como nós fugirmos disso, porque nós estamos em um mundo em que passamos por aflições. Só que eu comecei a meditar sobre esse tema, e trazendo para os irmãos, e eu comecei a refletir na minha vida também, que não é a questão só de sermos surpreendidos, mas como nós reagimos quando nós somos surpreendidos. Algumas pessoas reagem à forma de ser surpreendidos de uma forma negativa. Uma forma em que a reação traz benefícios desastrosos. Tem pessoas que, ao ser surpreendido, e tudo é na permissão de Deus, começa a murmurar. E a murmuração é pecar contra Deus. Alguns viram as costas para Deus, porque são surpreendidos. Eu já vi casos de casais que Deus não permitiu que o filho continuasse a ter vida, coisa de meses. A pessoa se revoltou, saiu da presença de Deus. Deus é tão misericórdia que depois permitiu que esse casal tivesse filhos. Eu não sei como eles estão hoje, faz muito tempo que eu não os vejo. Mas o fato dele ser surpreendido com a morte daquela criança, eles saíram da presença de Deus. Agora, caso recente, lá onde eu trabalho, um rapaz não tinha filhos, Deus permitiu que ele tivesse. A gestação da esposa dele foi bastante delicada, com 1 mês e pouco, ele teve meningite, e Deus levou a criança. Só que ele se aparentava bem. Só que eu não gostei da frase dele. Ele disse assim, é que Deus está me poupando de uma situação pior lá na frente. Eu disse, não é a raiz real do problema. Deus está poupando ele de um problema, tirando o filho? Não. A prova é Deus tirar. Qual o propósito de Deus? A obra que Deus faz hoje nós não entendemos. Mas colocar alguns pontos para querer se firmar, não. É a fé que nos conduz. Então não adianta arrumar meio jeitinhos, né? Então como nós somos surpreendidos? Como? De várias maneiras. E como nós reagimos nessas situações? E uma coisa é certa, temos até assim autoridade e poder nas decisões que vamos tomar, mas nós não temos controle nenhum no que vamos colher. Gálatas 6:7, o que planta, colhe. Dependendo da reação, o que nós fazemos é uma atitude, é uma reação que depois virá as consequências. Estamos preparados para ser surpreendidos? E eu fiquei meditando nesse texto, e eu falei, não, eu quero levar para a igreja, porque é muito bom eu falar assim, igreja, a bênção de Deus está ali, a bênção de Deus está aqui, mas eu sei que muitos vão tomar posse da bênção, amém, isso tem que fazer mesmo, tomar posse do que Deus está permitindo, só que no dia a dia, virão as surpresas, e como nós vamos lidar com as surpresas? O que vai nos firmar para acreditar que as situações nós vamos estar preparados? Porque, irmãos, imagine falar assim, não, irmãos, eu não tenho muita experiência, ainda eu não vivi muito. Agora imagine você ter que viver apanhando para aprender, sendo que a palavra te dá uma orientação, a palavra te mostra o caminho. O Senhor é a palavra, o Senhor é o caminho. E Ele quer te conduzir para que você viva em paz. Quando Ele disse assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Quer dizer, o Senhor quer que nós venhamos andar nele, confiando nele, né? E acreditando que, independente das experiências, algumas experiências vamos ter que passar, algumas situações vamos ter que realmente se confrontar,
porque é nisto que vamos, em algumas áreas, mudar, porque nós somos falhos. Em algumas áreas é só mesmo passando pelo estreito para mudar, porque tem pessoas que é difícil de você falando ela mudar, não é assim? Mas eu escolhi 2 temas aqui para ajudar, vamos dizer, amenizar quando formos surpreendidos. E o primeiro tema é dependência de Deus. Se nós estamos na dependência de Deus, sabe, eu acredito que isso vai facilitar para nós não sermos surpreendidos por qualquer situação, né? E João 15:5 diz que o Senhor, Ele é a videira, e Ele dá um conselho, que nós precisamos ser a vara, e a vara tem que estar ligado na videira, ter a vida da videira, né? E se nós temos essa dependência em Deus, nós temos a vida de Deus em nós, com certeza as situações elas vão ser encaradas de uma outra maneira. Por quê? Porque se a vida de Deus está em nós, que é a seiva, né, da videira para o galho, o que quer dizer? A vida de Cristo. E Gálatas 2:20 diz isso, né? Não, vivo não mais eu, é Cristo que vive em mim. Essa dependência da vida de Cristo em nós nos faz mudar muito, nos faz mudar comportamento, atitudes, que, sabe, quando vira a situação, é Cristo que está em nós, e Ele vai nos dar a decisão certa, a atitude certa, diante da adversidade. Então nós não vamos ser, surpreendidos sim, pela glória, pelo manifestar do poder de Deus. Aí você passa por aquela situação e você diz, eu passei, foi o Senhor na minha vida, é o Senhor que me sustentou, porque olhando para mim eu não conseguiria. Aí é só motivo de ser surpreendido, porque você está vendo que a vida de Deus está em você. E é nesses momentos que nós vamos entender o real propósito da dependência de Deus. Porque não é fácil lidar com o ser humano. Não é fácil. Quem é líder, quem está à frente de trabalho, quem cuida de pessoas, vê a situação que é difícil. Mas quando a igreja começa a viver a vida de Deus, ela começa a ter uma outra postura, uma outra atitude. João 3:30 é a mesma coisa, é outro ponto que nos dá essa referência, né? Que diminua o meu eu e cresça o Senhor, né? É o Senhor mais em mim e a minha vontade vai diminuindo. É a minha vontade menos, é o meu querer menos, é os meus ideais muito menos e mais do Senhor. E o Senhor vai dizendo, eu quero que você vá para a direita. Se fosse eu ia para a esquerda, mas eu vou continuar, porque a vontade de Deus está prevalecendo na minha vida. O meu eu está diminuindo, né? E é nisso que nós não vamos ser surpreendidos, porque o Senhor, neste mundo, é claro que neste mundo as circunstâncias são sempre negativas, são sempre contrárias. E esse dia eu ouvi essa colocação, e eu fiquei meditando, que o pecado, ele traz prazer, e se você está sentindo prazer por uma situação, então aquilo é porque não é boa, né? E eu fiquei meditando, eu falei, tem algum sentido, porque tem coisa assim, senta de frente de uma TV, né, no sofá lá, você quer levantar? Dá prazer ficar ali, relaxar, daqui a pouco está deitando, pega uma coberta, aí de repente está chegando a hora do culto, aí fala, eu vou para o culto, mas ele chega até atrasado, né? E eu comecei a meditar em algumas colocações dessa maneira. Falei, mas quando o meu eu está diminuindo e crescendo o Senhor, as minhas atitudes vão ser totalmente diferentes, porque o Espírito Santo vai ter mais liberdade de falar, e eu vou corresponder, né? E no que eu corresponder, aquilo, diante de Deus, aquilo é prazeroso. Quer dizer, não há surpresas quando isso acontece. Pode vir o que for, sabe, você vai estar preparado. Veio o dia mau, o Senhor tem me preparado, porque a vida do Senhor está em mim. Na carne eu não suportaria, mas no Senhor tudo é possível, né? Eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece.
Paulo, ele disse, eu aprendi a ter fartura, como também a não ter. Quer dizer, mas no Senhor. Se não for no Senhor, quem consegue viver na escassez de uma forma contínua? Ninguém. É muito difícil. O segundo ponto, a confiança. Salmos 125, 1 e 2, né? Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Quer dizer, a confiança de que, sabe, você está cercado pelo Senhor, Ele está ali próximo. É algo assim, é a certeza de que a confiança, a tradução na linguagem do dicionário é a certeza de que nada mal vai acontecer. E se acontecer ainda, você vai estar seguro, porque há uma proteção que te dá uma segurança maior. Te dá uma certeza de que aquele mal não é tão mal, não. Ele é possível ser suportado. Em Isaías 43, o Senhor diz, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergirão, e quando pelo fogo, não te queimará, e nenhuma chama arderá em ti. A confiança de que pode vir os rios, né, venha o mar, e a segurança de estar ali, e não fazer mal, não vai afundar, como aconteceu com Pedro, estava afundando, né, mas o Senhor foi lá, e o tomou pela mão e o levantou. É a segurança, sabe, de que mesmo se for passar pelo fogo, nenhuma chama queimará, sabe, é possível, é o poder de Deus, é a confiança em Deus, e essa confiança, sabe, vem então, as surpresas, algo que quer surpreender, e não terá tanto efeito, porque maior é Deus, o prazer em Deus será maior, porque quando nós estamos apegados a este mundo, como diz, onde está o teu coração, está o teu tesouro, sabe, e se haver esse apegar, e acontecer alguma coisa em volta desse apegar, vem o abalo, vem a surpresa, mas se nós temos a confiança em Deus, sabe, se perde hoje, com certeza amanhã, Deus Ele restituirá, e mesmo se Ele não restituir, Ele vai dar força para continuar caminhando, de cabeça erguida, sabe, declarando a justiça e o poder do Senhor continuamente. Um outro ponto aqui, quando fores lançado na cova, aí eu coloquei isso, por quê? Porque ser lançado na cova, né, que é o exemplo de Daniel, é situações contínuas que passamos. Daniel, ele foi lançado na cova por causa de inveja, porque queriam tomar o lugar dele, porque queriam se ver livre dele. E quantas situações existem assim, sabe? O inimigo usando pessoas para nos atacar, para palavras, com atitudes, mas na confiança do Senhor, sabe? Pode vir essa situação e ser como leões tentando nos tragar, né? Mas maior é Deus, que fecha a boca dos leões, sabe? São situações que dá segurança, não vamos ser surpreendidos de maneira nenhuma. E quando no deserto? No deserto, ninguém pode sobreviver no deserto muito tempo, porque durante o dia o sol é muito forte, e durante a noite é muito frio. Quem pode sobreviver a isso? Ninguém. Mas o Senhor provou o seu cuidado com Israel, quando esteve com eles, uma coluna de nuvem durante o dia, e uma coluna de fogo à noite. A confiança em Deus faz andar até onde não é possível humanamente andar. A confiança em Deus, a confiança de que, olha, está difícil, como eu disse,
Passei o desemprego, está difícil, mas o Senhor sustentou. Eu consegui passar mais de um ano desempregado, e o Senhor me guardou, me abençoou, supriu minhas necessidades. Eu vi a glória de Deus naquele tempo, de uma forma que, em outros tempos, trabalhando, eu não consegui ver. Por quê? Porque é Deus cuidando, é a coluna de nuvem e a coluna de fogo ali, presente, e eu vendo que, se não for o Senhor, eu já, não teria condições nenhuma, mas só o cuidado de Deus, a presença de Deus, que me dá essa confiança. E da mesma maneira que Deus, Ele cuidou de mim, tem tratado comigo, Ele trata com você. Da mesma maneira, Ele não mudou. Então, que você possa saber que, em momento nenhum, essas surpresas, elas podem ser maior do que se você estiver na dependência de Deus e na confiança no Senhor. Sabe por quê? Porque assim, o que a Bíblia diz em Romanos 8, 28? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Até as situações adversas contribuem. E isso não pode nos surpreender. Nós precisamos estar convictos de realmente depender e confiar no Senhor em todo o tempo, em todas as situações. Porque é nesse momento que nós vamos poder acreditar que o mundo que nós vivemos, ele é suportável até a vinda do Senhor. E você vai ser um povo que realmente vai fazer a diferença. A sua luz vai brilhar. A sua luz vai brilhar. E você vai poder fazer diferença. Quando você não se conformar, você está pronto para fazer a diferença onde você colocar a planta dos vossos pés. Amém? Algo pode te surpreender? No Senhor, não. Porque o Senhor quer te preparar para essa batalha. E sabe por que eu me preocupei com essa palavra também, irmãos? Porque nós estamos nos últimos dias da igreja. E alguns que só acham que vir à igreja e se recarregar a bateria, está tudo bem, vai sofrer. Porque não é só receber, mas é saber dar. E o dar é a confiança que nós temos em Deus. O Senhor disse, é vós em mim e eu em vós. Sabe? Então, é um tratado com Deus, eu estou recebendo, eu estou dando, sabe? Eu tenho uma comunhão com Deus, eu tenho uma confiança em Deus, então eu me entrego mais. E quando o Senhor pede mais, eu entrego. E quando o Senhor, então, vê que eu posso receber mais, eu vou receber. E com isso, com certeza, a igreja vai estar pronta para todas as situações adversas. Porque agora que está chegando a política, no sábado, só finalizando, no sábado eu ouvi uma mensagem do Silas Malafaia falando, uma mensagem falando assim, você tem que saber quem você vai votar. Tem mais de 600 projetos contra a igreja, contra a família. A pastora, ela foi num trabalho em Brasília, esses tempos atrás, tem uns 3 meses. E eles estão usando agora, até através do MEC, a aprovação do MEC, em cartilhas, destituindo a família convencional. Agora, não é mais um homem e uma mulher junto, é 2 homens. Né? Vai ser tirado a cor azul e rosa. Não tem mais essa definição, sabe? E as crianças ali, exercícios da cartilha beije 3 meninos e 3 meninas para ver o que você gosta, tentando motivar. Isso está vindo, eles estão tentando já conseguindo, através da educação, para influenciar as crianças. Aí falando mais coisas de política. Quer dizer, se a igreja ela não estiver firme no Senhor, pronta para as surpresas, ela não vai suportar. Mas, por quê? Nesse mundo teremos aflições, mas no Senhor, dependendo dEle, confiando nele, nós somos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé? Eu posso fazer uma oração, pastor?
Amado Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito grande para nossas vidas, através desta palavra. Senhor, todo aquele, ó Pai, que estava se achando fraco, estava se achando debilitado, que o Senhor, através dessa palavra, Senhor, realmente, ó Pai, desperte para viver esta dependência e essa confiança em Ti. E, Senhor, todas as situações, as decisões agora, Senhor, sejam diferentes. Ó Pai, de uma certa maneira, que vai influenciar, Senhor, na família, na igreja, no trabalho, tudo, Senhor, para a glória do Teu nome. Por isso, Senhor, tira de nós, ó Deus, tira de nós, Senhor, toda atitude, ó Pai, que nos faz, Senhor, fracos, que nos coloca por cauda, que nos faz, Senhor, não ser luz neste mundo. Tira de nós, em nome de Jesus, e pelo Espírito Santo, Senhor, levanta-nos, Senhor, para ser a igreja pela qual o Senhor tem chamado nesta terra, uma igreja forte, Senhor, ousada no Espírito, Senhor, crendo no sobrenatural, acreditando, Senhor, que Tu nos escolheste para viver, ó Pai, Senhor, de uma maneira que glorifica o Teu nome. É o que eu oro, Senhor, em favor da Tua igreja, pedindo a Tua bênção esta, Deus, Senhor, de fortalecimento e capacitação no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado por essa oportunidade, pastor. Deus abençoe a igreja. Amém. Louvado seja Deus. Firmes em Cristo Jesus, para que nós possamos continuar